Eu sou o Bruno Santana, do Vitral Podcast, e eu quero te convidar hoje para uma reflexão bíblica de um trecho que está lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, que diz: "E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que têm com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus." O escritor aos Hebreus está constantemente nos lembrando da importância do sacrifício de Jesus, um sacrifício que fez com que nós tivéssemos acesso a Deus e pudéssemos nos achegar a Ele confiadamente. E o escritor aos Hebreus também nos lembra que agora o poder desse sacrifício deve nos mover. Esse sacrifício não somente nos salvou, mas também nos transformou de dentro para fora. E agora o Evangelho nos chama a uma vida de boas obras, não porque nós queremos conquistar a salvação, mas porque nós fomos salvos. E hoje o nosso coração grato é um coração que entrega a bondade que o Senhor entregou a nós. Por isso, o escritor aos Hebreus diz: "E não se esqueçam de fazer o bem." Não se esqueçam de fazer o bem em um mundo que muitas vezes nos diz para fazer o mal. Muitas vezes em um mundo tão ocupado, tão cheio de distrações. Não nos esqueçamos de fazer o bem, porque um dia o Deus do supremo bem veio até nós e se sacrificou por nós. E também repartam o que tem com os necessitados, porque um dia Deus, que é rico, Deus que é infinitamente poderoso, veio até nós e nos trouxe sua bondade, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus, sacrifícios de gratidão ao Senhor e de bondade ao próximo. Quero te convidar hoje a glorificar a Deus através daquilo que você faz também ao seu próximo. Quero te encorajar hoje a olhar para a imagem de Jesus se sacrificando na cruz por você e também olhar para o seu irmão e fazer o bem a ele. Eu sou o pastor Jeter, da Família Renovada de Aracaju, e quero compartilhar com você o versículo do dia, que é Zacarias, capítulo 14, versículo 9. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Nosso Salvador, Jesus Cristo, em sua primeira vinda à terra, se entregou por nós e nos resgatou do reino das trevas. Ele prometeu voltar e reinar para sempre. O versículo do dia refere-se ao governo de Jesus e a duas verdades e garantias sobre o seu reino. A primeira é que será um reino universal, global. O Senhor é, sempre foi e será rei. O seu domínio será sobre todos e em todos os lugares. A segunda verdade é que será um reino unido. Todos os falsos deuses serão abandonados. Todas as falsas formas de adoração serão abolidas. E assim, vão adorar ao único Deus. O Jesus que cremos é o único soberano. O reino que pertencemos é eterno. Portanto, não tenha medo. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com Ele, você pode saltar muralhas. Com Ele, você vai vencer. Olá, me chamo Lucas Costa, faço parte da CC Videira e eu estou aqui para compartilhar o texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, e diz assim: "Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não tinham recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus." Que texto inspirador! E tem duas mensagens que eu acredito que são principais nesse texto. A primeira é que nós temos uma identidade. Você tem uma identidade. Se você crê em Jesus, se você coloca a sua esperança em Deus, Ele te chama de filha, Ele te chama de filho, Ele te chama de povo dEle, Ele diz que você é exclusivo dEle, para Ele, você pertence à família de Deus. Que confiança maravilhosa nós podemos ter nisso. A confiança em Deus. E a segunda mensagem que eu acredito desse texto é que não é mérito nosso.
Ele nos chamou para a maravilhosa luz. Ele nos tirou do império das trevas. Ele derramou misericórdia. É Ele que nos declara santos, puros para Ele. Você pode viver a sua vida hoje, você pode viver a sua semana, os próximos meses, confiantes nessa promessa. Você tem uma identidade. E essa identidade não depende de você, depende dEle. Ele que te chama de filho. Ele que diz que você é dele, é pela graça dele, é pela misericórdia dele. Que confiança maravilhosa para a gente viver todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe.